Para concluir o nosso estudo sobre as árvores AVL, vejamos agora como modificar a operação de remoção. A gente já viu como modificar a de inserção, agora vejamos como modificar a operação de remoção para que ela preserve o balanceamento da árvore. Mais especificamente, para que ela preserve a propriedade da árvore AVL, que é todo nó tem um desbalanceamento de no máximo uma unidade, seja para a esquerda ou para a direita. Nós veremos então a seguir os vários casos que nós temos que tratar. É similar ao que aconteceu na inserção, mas é um pouquinho mais complexo. Dito isso, primeiro nós vamos ver os casos mais simples e na sequência a gente lida com os casos que vão demandar mais rotações e tal para fazer a correção. Então, para dar o setup para vocês aqui, o cenário que a gente vai considerar, a gente vai supor que o algoritmo recursivo de remoção começa transformando, se for necessário, a remoção do nosso nó-alvo na remoção de um nó com no máximo um filho. Isso remete ao que a gente já viu sobre remoção em árvores binárias comuns. A gente tem o caso de remover uma folha, que não tem nenhum filho, o caso de remover um nó que só tem um filho, o caso de remover um nó que tem dois filhos, a gente reduz isso a um dos casos mais simples, e a gente vai supor que começamos dessa situação. Tá? Para ficar mais claro para vocês, considerem aqui, nessa árvore à direita que eu desenhei aqui, que eu quero remover o nó com chave 12. Então eu chego aqui na raiz, daí eu vou olhar e falar, 12 é maior do que 5, desço à direita dela. 8 agora, que é a minha raiz corrente, é menor do que 12. Então, desço à direita novamente. Agora 15 é maior do que 12, então eu vou descer à esquerda. Finalmente eu cheguei, encontrei o nó. No entanto, o que acontece é que esse nó tem dois filhos. Daí eu faço aquele truque de localizar aqui descendo à esquerda e depois descendo mais à direita que eu posso, o antecessor desse nó, e eu faço a troca. Nada disso a gente vai tratar aqui, por isso que eu estou recapitulando. Isso eu vou supor que o meu algoritmo já está fazendo, e daí eu vou ter, depois da troca, o nó com chave 11 aqui, e o nó com chave 12 é esse cara aqui que eu quero remover. No caso aqui ele é uma folha, ele podia ter filho esquerdo, mas de qualquer forma ele nunca vai ter os dois filhos. É a partir daí que eu vou começar a tratar o meu rebalanceamento aqui durante a remoção. É na volta dessas chamadas recursivas, andando no sentido contrário de cada uma das setinhas que eu desenhei ali conforme eu descia na árvore. E como eu disse, nós vamos ter diversos casos para analisar. Primeiro, o caso trivial. O caso 0 é aquele em que a altura da subárvore em que ocorreu a remoção, lembrando que eu vou sempre descer à esquerda ou à direita do meu nó corrente, ali na minha chamada recursiva corrente. Independente de para que lado eu desci, se voltar para a minha informação de que a altura da minha subárvore não diminuiu, não tem nada a fazer. Então o algoritmo não precisa realizar qualquer correção, nem do tipo de mais complexo que são as rotações, nem corrigir fator de balanceamento, e simplesmente devolve que a altura não diminuiu. Tá legal. Então por isso que esse é o caso 0, porque ele é nitidamente mais simples. Agora o caso 1. Se o nó atual é o alvo, por exemplo ali o meu 12, o que eu vou fazer com ele? Eu vou removê-lo, no caso aqui, pensando que eu já estou naquela situação em que ele tem no máximo um filho, já foi feita a troca se fosse necessário. Daí eu vou remover esse nó, corrigir a subárvore resultante, né? No caso de uma folha não tem muito o que fazer, mas se ele tivesse um filho, teria que emendar o pai dele direto no filho dele. Mas tudo bem, tudo isso a gente já viu. O importante é que nessa situação eu vou devolver que a altura diminuiu. Os nós que vieram antes de mim, os meus pais ali, os meus antecessores, vão ter que lidar com essa situação de saber que uma das suas subárvores diminuiu a altura. E daí eles vão ter que fazer as correções adequadas. Agora sim, feito esses dois casos aqui, vamos ver o que a gente faz quando a altura de uma subárvore diminuiu. Primeiro, os casos mais simples, os casos em que eu tenho gordura para queimar, digamos assim. Olhando aqui, o caso 2, se a altura das duas subárvores era igual. Isso se destaca aqui pelo fator de balanceamento da minha raiz aqui, da raiz da subárvore corrente, ser 0. Então eu sei que os dois lados eram iguais. E a altura da subárvore em que ocorreu a remoção diminuiu. Sem perda de generalidade, eu vou supor que foi a minha subárvore esquerda, tá? Em que eu mandei fazer a remoção. Então volta da chamada recursiva e eu recebo essa informação. Olha, a minha altura diminuiu. O que eu consigo deduzir disso? Olha, trabalhando com
as variáveis, como a gente fez antes. Eu não sei qual é o valor da minha altura, mas eu sei que eu tenho alguma altura, digamos aqui, uma altura h. Se eu tenho altura h e os meus dois filhos tinham altura igual, quer dizer que eles tinham altura h menos 1, cada um deles. Se o meu filho da esquerda, ali no caso, voltou dizendo que a altura dele diminuiu, quer dizer que ele tem altura 1 a menos agora. Portanto, o que eu preciso fazer para corrigir? Nada demais. A raiz da árvore continua sendo a mesma. Agora, reconhecendo que o meu filho da esquerda tem altura 1 a menos do que o da direita, então no caso aqui h menos 2, enquanto o da direita continuou com h menos 1, eu só tenho que colocar o meu fator de balanceamento para mais 1, para indicar essa informação de que, olha, agora o meu lado direito é maior do que o meu lado esquerdo. E a minha altura? A minha altura não mudou, porque se eu ainda tenho um filho de altura h menos 1, no caso da direita aqui, a altura do meu nó raiz é 1 a mais do que isso, é a mesma h que tinha antes. Então eu faço as correções no fator de balanceamento aqui, corrige o fator de balanceamento e devolve que a altura não diminuiu. Beleza, está bem tranquilo ainda. O próximo caso, nesse caso estava balanceado, né? O próximo caso eu vou supor que a remoção foi do lado mais alto. Então, se a remoção foi do lado mais alto, de novo, sem perda de generalidade, digamos que foi à esquerda, eu vou olhar aqui, a minha altura era h, e se o meu fator de balanceamento era menos 1, e eu mandei remover à esquerda, quer dizer que a minha subárvore da esquerda tinha altura h menos 1, a minha subárvore da direita era um pouquinho menor, tinha altura h menos 2, isso eu deduzo pelo fator de balanceamento c menos 1. E o que acontece? O que eu sei agora que aconteceu quando voltou da chamada recursiva ali, da remoção à esquerda, a informação de que a altura diminuiu. Agora eu sei que o meu filho esquerdo, que tinha altura h menos 1, vai ter altura h menos 2. Então vamos desenhar aqui a direita só para ficar bem claro. Eu tenho a raiz aqui que não muda. À esquerda eu vou ter uma subárvore que agora vai ter altura h menos 2. Na direita, a minha subárvore já tinha altura h menos 2. Portanto, o meu fator de balanceamento agora é 0. Então eu vou corrigir o fator de balanceamento. No caso, colocando ele para 0, porque agora eu estou equilibrado. Mas teve algo mais que mudou. Se minhas duas subárvores têm altura h menos 2, qual a altura da minha árvore? 1 a mais do que elas. A altura da minha árvore agora é h menos 1. Diminuiu. Então eu tenho que voltar ali dizendo que a altura diminuiu, informando meu pai que ele tem que lidar com essa situação. Visto isso, esses casos até agora, eu imagino que fica claro para vocês que onde que vai complicar? A exemplo da inserção que complicava quando eu inseria do lado mais alto, porque já estava desbalanceado para aquele lado, e daí eu inseri e aumentou a altura do lado mais alto, eu vou ter que fazer mudanças estruturais, porque senão eu vou ficar com uma árvore muito pensa, muito desbalanceada, o que não é permitido. De modo semelhante, onde que a coisa vai complicar aqui? Quando eu for mandar remover do lado mais baixo. E é isso que a gente vai ver na sequência.